Você sabia que a Lindsay Lohan fechou seu primeiro trabalho aos 3 aninhos de idade? Ela virou a queridinha de Hollywood, mas chamou ainda mais atenção quando começou a aparecer toda semana por causa de muita bagunça e um diagnóstico errado. Hoje, Lindsay Lohan, cada caso um caos. Lindsay D. Lohan nasceu no dia 2 de julho de 1989 em Nova York e não nasceu mal não, viu? Nasceu bem, assim. Ela morava num bairro bem de boy, né, de Long Island, com os irmãos mais novos e os pais também, né, o Michael Lohan, um investidor bem conceituado, assim, de Wall Street, pique Succession, sabe, assim? E a mãe, a Dina, era dançarina e cantora e foi responsável pela veia artística da família. A Dina conta no podcast, ela tem um podcast, o The OG Mama D, que suas meninas cresceram dançando e acompanhavam ela ali pelos estúdios da cidade enquanto dava aulas. A Lindsay, além de meter seus passinhos, ficava na frente do espelho também, fazendo caras e bocas, aquela coisa, né, tal. Nessas, a Dina se ligou que a menina tinha alguma coisa ali de diferente. A mãe deu aquele empurrãozinho ali e a Lindsay fechou seu primeiro trabalho de modelo ainda quando era bebê, assim, ela tinha só 3 aninhos. E não foi num risca-faca, assim, qualquer nota não, foi para Ford apenas. Daí para frente começou a fazer um freela atrás do outro, né, para várias revistas, para vários comerciais, até que fechou o primeiro trabalho na TV quando ela tinha 10 anos. Esse currículo aí, né, acabou abrindo um caminho para que ela estrelasse o clássico, né, do cinema em casa, Operação Cupido, isso é 98, né, que fez um mega sucesso e garantiu para Lindsay uma carteira assinada com a Disney. Então isso rendeu vários outros hits, né, com R maiúsculo aí para toda a meninada. Não demorou para que Hollywood caísse nos encantos dela, né, que além de muito talento, interpretando ali 2 papéis ao mesmo tempo, ela conquistou geral aí com essa carinha fofa aí, né, cheia de sardinhas e tal. Ai, que linda! Mas o que para nós era fofo, que lindinha e tal, para ela era um transtorno. Ela conta que sempre odiou essas sardas e se sentia feia e ninguém tinha isso, só ela. Então ela tentava cobrir no máximo que ela podia com base e reboco, assim, sabe? Daí para frente, a Lindsay, que era aquele dia de Hollywood, começou a fechar um trampo maior que o outro, até que deu como leira na estratosfera em 2004, com o famosíssimo Garotas Más, que foi e ainda é hit entre o público e crítica. No mesmo ano, depois de alguns prêmios, a Lindsay ainda botou para rodar a carreira de cantora, e o primeiro trabalho dela foi super legal, assim, chegou a disco de platina. Já o segundo, aquele flop, né? Isso porque daí pra frente a Lindsay foi de queridinha de Hollywood pra queridinha dos fofoqueiros em geral, assim, ela tava direto estampando ali os tabloides, tava enfiando o pé na jaca, assim, com as 10. Numa época onde ela tava ganhando 7 milhões de dólares por filme, quase todo esse dinheiro era convertido para as instituições da baguncinha. Ela que morava sozinha desde os 18, vivia torrando dinheiro, assim, em altas festas, e nessas começou a cair para o downhill pesado, assim, no álcool. Logo, estava também aí distribuindo narigada para cá e para lá. Além de ser virou arroz de festa de rehab, passou por vários tratamentos, várias vezes, mas o chamado para bagunça sempre foi mais forte. Pensa nisso, ali entre 2005 e 2012, a Lindsay foi presa 5 vezes. Tudo por causa dessa zona toda aí que ela fazia e das mais diversas bagunças, né? Foi pega com cocaína, dirigindo bêbada, fugiu da rehab, meteu um atestado no tribunal e em 2010 vazou umas fotos bem queima-filme, assim, dela, onde a Lindsay parecia, tipo, tá injetando heroína, e isso correu em tudo que é site de fofoca. Ela contou depois, numa entrevista pra Oprah, que foi tudo fake news e que ela nunca usou heroína nem nada injetável, mas comentou, né, que ela era, assim, uma viciada, mas também disse que a cocaína era uma parte pequena do problema. O BO mesmo ali, né, o grosso da questão era mesmo o álcool. Para piorar, anos antes, a Lindsay foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e começou a tomar Adderall, que é um medicamento à base de anfetamina. A parada é que esse diagnóstico foi suspeito. Em uma aí das suas últimas internações, foi constatado que a Lindsay, na verdade, não tinha TDAH e estava tomando uma medicação pesada para um problema que ela nem tinha. Mas não era só isso, né? A mãe dela, a dona Dina, acha que o que levou a Lindsay a passar por esse rebosteio todo foi crescer vendo o pai abusar da mãe muito, assim. Então ela conta que o marido, além de alcoólatra, era viciado em cocaína e agrediu ela várias vezes na frente dos filhos. Uma dessas agressões aí acabou que virou um estupro super pesado, assim. Além disso, ele também foi preso várias vezes, né? Uma hora por picaretagens financeiras, outra hora porque estava dirigindo bem louco, outra hora por agressão contra o próprio filho.
filho contra a segunda esposa. E, enfim, seu enquadro mais recente foi agora em 2021, né? Pra você ter uma noção. Lembra que os fofoqueiros lá da vida não largavam do pé da Lindsay? Pois é, o pai deu um jeito de capitalizar isso e vendia histórias privadas da vida da filha para os tabloides. Então ela conta que a juventude dela foi um inferno por causa dele e sente que teve que crescer rápido demais para conseguir lidar com todas as agressões, né, com todas as ameaças de morte que rolavam. Era muito from hell, assim, sabe, o relacionamento. É claro que ele nega tudo, né? Ele fala que a mãe só diz essas coisas aí para cobertar o fato de que ela fica o tempo todo enchendo e também acusa de roubar a filha. Então, aquela treta, né? A mãe, inclusive, chegou mesmo a tomar um enquadro também por dirigir, aí cheia das biritas. A real é que ela teve um relacionamento bem conturbado com os dois e geral acusa ambos de se aproveitar do sucesso da filha. Saudável para Lindsay, isso não vai ser de forma alguma. Parece que com a mãe o papai é mais de boa, assim, já com o pai não tem ideia. Depois de passar por esse mar de tabós, a última passagem pela rehab foi em 2012 e, segundo ela, foi diferente. Ela estava realmente exausta de todo esse caos que estava a vida dela e se permitiu abraçar o tratamento. Alguns anos depois, né, em 2014, ela mudou para Dubai, o que também ajudou muito na recuperação, né? Sabe por quê? É proibido ser paparazzi por lá. Então não tem essa profissão ali. Então ela pode andar de boas para lá, para cá, sem ninguém ficar ali enchendo o saco dela com os flash. Fez seu retorno aí para o cinema, né, no final do ano passado, num filme natalino para Netflix, e para ela disse que foi como andar de bicicleta. Ela falou, a minha vida toda foi assim, atuar faz parte de mim. Ela também é empresária, lançou um podcast, casou no passado e agora, super recente, em março, anunciou que ela e o marido estão esperando aí o filhotinho. Parece que finalmente, então, encontrou a tão sonhada paz, né? Então, um enorme viva esse ícone dos 90, a polêmica Lindsay Lohan. Para falar sobre, vamos ver nossa querida psiquiatra, gente fina, Jéssica Martani. Fala aí, Jess. E aí, meus queridos do Cada Caso um Caos, que legal estar aqui de novo! Então, gente, vamos conversar hoje sobre o uso inadequado e recreativo dos psicoestimulantes. Hoje eu vejo muita gente, muito paciente falando, eu tenho TDAH, me dá aquele remedinho X, Y. Gente, a verdade é que o uso dessas medicações não é brincadeira. Quando esses medicamentos são utilizados de maneira errada, eles podem desencadear efeitos colaterais aí que podem detonar a vida daquelas pessoas que já estão lutando. A Lindsay, com certeza, estava passando por um momento muito difícil. E o fato dela ter sido diagnosticada de maneira errada, além de ter atrasado o tratamento certo, com certeza teve prejuízos muito grandes aí na vida dela. Para quem é ansioso, o uso dessa medicação pode ser um grande vilão. Não é incomum aí a pessoa ter piora da ansiedade e até mesmo o uso dessa medicação pode ser um gatilho para a crise de ansiedade. Além disso, é normal ter um aumento da irritabilidade, insônia, dores de cabeça. Outra coisa que eu falei para vocês foi sobre a questão do transtorno afetivo bipolar, que é uma doença que os médicos demoram muito para conseguir diagnosticar, e no caso, se a gente coloca uma medicação dessa numa pessoa que tem transtorno afetivo bipolar, pode acontecer aí uma virada maníaca. Então isso é muito sério, isso é muito grave. E gente, os problemas não param por aí. Essa medicação, ela tem efeitos cardíacos, então pode acontecer aumento da pressão arterial, arritmia, e em pessoas que têm uma predisposição, pode acontecer sim ataque cardíaco e até mesmo derrame. Então não é brincadeira mesmo. Para não errar, nós médicos, a gente sempre trata as comorbidades primeiro. Então, se a pessoa é ansiosa e tem TDAH, a gente trata primeiro a ansiedade. Se a pessoa é depressiva e tem TDAH, a gente trata a depressão primeiro. Transtorno afetivo bipolar, dependência química, por aí vai. Essas comorbidades, elas devem ser tratadas primeiro. Isso tudo ajuda bastante a gente a não errar no diagnóstico e também tratar da melhor maneira. Bom, é isso. Gente, não tomem remédio à toa da cabeça de vocês. Procure um médico, ele vai saber cuidar de você direito e vai saber com certeza direcionar você. Beleza? Valeu, Jess, querida, sempre aí mandando muito. E valeu também aos nossos membros, Espanhol com Zé, o Tom Miller do Verdade Mundial, super gente boa, esse YouTube dele é demais. Amanda Mendonça, Fabiana Esterenses, o Ricardo Jaloto, Calo Catelli, Raid Lupe, Costura da Deia, Solto Som, Elaine Barbosa, no Instagram to.pediátrica Fabi Alencar, né, que é terapeuta ocupacional, José Inácio Horta, vocês são demais, muito obrigada. E agradecer também a galera do Travessia Espaço Analítico,
que é um lugar que aluga sala, né, por hora para psicólogo, psiquiatra, inclusive aqui que eu atendo presencialmente. Olha que legal essa sala, e tem várias outras salas aqui bem da hora. Então, valeu também aí pelo espaço para poder gravar o Cada Caso um Caos aqui também, além de atender. Valeu, Celso, valeu, Lili, valeu, Thaís, valeu, Lari, vocês são demais. Um beijo e até semana que vem. Me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!